Nosso tema da noite é dicas de interpretação bíblica. Isso em si é um semestre, um ano, isso é um assunto interminável. Por isso eu coloquei assim, entre parênteses, das muitas dicas, eu vou listar 10, mas algumas delas estão mais explicitadas, mais desenvolvidas, outras são mais simples. Antes disso, dizer o seguinte: a sociedade bíblica, ou as sociedades bíblicas, que alguém poderia perguntar, mas quem são os sócios? O nome talvez não seja mais adequado, mas é assim que é conhecido. É uma associação que é mantida pelas igrejas. Os donos da sociedade bíblica são as igrejas que se fazem lá representar por presidentes do diretório estadual. Cada estado tem o seu presidente do diretório, e eles tomam as decisões. Eu simplesmente trabalho na sociedade bíblica, eu não tomo nenhuma decisão. E não é assim que tem um grupo de empresários que é o dono da sociedade bíblica, mas as igrejas governam a sociedade bíblica, fazendo dela um instrumento para o seu próprio ministério, para a sua missão, que é divulgar a palavra de Deus que transforma vidas. Então, tradicionalmente, a sociedade bíblica não está, e ainda hoje é assim, nós não estamos no campo em si para explicar a Bíblia. Tradicionalmente, a missão da sociedade bíblica tem sido disponibilizar a Bíblia, divulgar a Bíblia, divulgar a palavra de Deus que transforma vidas. Não é simplesmente missão da sociedade bíblica vender Bíblias. Nós queremos divulgar a palavra. Nós queremos que a Bíblia seja um livro que é aberto, que é lido. Isso todas as igrejas querem. A igreja quer isso. A sociedade bíblica está a serviço desta mesma missão. Então, tradicionalmente, a sociedade bíblica não tem preparado materiais, ou ao menos até uns 30 anos atrás, a Bíblia era distribuída sem qualquer recurso de interpretação ou na ajuda da interpretação. A missão das sociedades bíblicas era sempre a Bíblia sem notas e sem comentários. Mas de uns tempos para cá, a sociedade bíblica tem preparado materiais que ajudam as igrejas e o povo cristão a ler e entender a Bíblia. É atlas bíblico, manual bíblico, bíblias de estudo, todo esse material que ajuda a interpretar. Mas nós normalmente não entramos na polêmica de interpretações bíblicas. O que a sociedade bíblica pensa sobre tal doutrina ou isso? A sociedade bíblica não pensa nada a respeito disso. Ela divulga a palavra de Deus que transforma vidas. Então a interpretação fica com as igrejas, com os teólogos, mas existem algumas dicas gerais que a gente pode dar. E eu quero então apresentar algumas. Até porque existe um ditado nos seguintes termos. Alguém disse assim: enquanto a Bíblia permanece fechada, não existe controvérsia. Na hora que as pessoas abrem a Bíblia, aí começa a controvérsia, porque as pessoas começam a ler e leem de forma diferente. Eu acho que é possível fazer uma leitura que seja comum a todos, desde que se respeite alguns princípios que são bastante básicos. Inicialmente eu pergunto, é preciso interpretar a Bíblia? Tem gente que acha que não. Claro, tudo depende de como vamos explicar a palavra interpretação. Para muitos, interpretação é dizer uma coisa bem diferente do que está escrito. Bom, se é para isso, então não serve. Não é nesse sentido que queremos ou precisamos interpretar a Bíblia. A pergunta então é, não basta ler? Claro, no certo sentido, basta ler, porque quando você lê e lê com entendimento, você faz interpretação. Se eu leio um texto que eu nem penso no que estou lendo, eu não estou interpretando, e na verdade nem estou lendo, eu apenas estou
falando as palavras que estão naquele texto. Assim, eu posso ler a transcrição de uma língua sem entender nada, mas eu estou lendo. É um processo mecânico. Por exemplo, a frase hebraica do Salmo 50, Kili tebel umeloa. O que isso significa? Não significa nada, mas eu li alguma coisa, e até li em voz alta. Para entender isso, eu preciso pensar, eu preciso processar, eu preciso ver o que significa cada palavra no hebraico. Então resulta essa tradução, porque meu, o mundo e a sua plenitude. Não tem no hebraico o verbo ser, o verbo é. Então a gente precisa ainda, na tradução, acrescentar isso, dizer, porque meu, literalmente, porque para mim é o mundo e a sua plenitude. Então, quem lê com entendimento sempre interpreta. Não há como ler de forma consciente sem interpretar. Então, interpretar a Bíblia a gente faz o tempo todo. Uma pergunta que é fundamental no caso da Bíblia é, antes de qualquer dica ou conselho ou orientação, é responder que livro é esse? Essa é a pergunta básica. E isso apareceu de modo todo especial, ou entrou em evidência no tempo da Reforma. Ali houve basicamente duas compreensões. Ou a Reforma no século XVI trouxe uma nova compreensão de qual é o centro da Bíblia. Naquela época se tornou comum nos estudos universitários, de modo geral, quando se analisava literatura, era comum, isso veio com a Renascença e com os humanistas, de perguntar assim, qual é o argumento desse livro? Qual é o assunto ou tema central? E foi nesse espírito que os reformadores daquela época escreveram, por exemplo, prefácios aos livros bíblicos, para dizer, esse livro traz o seguinte assunto, o tema do livro é este. E eles fizeram a mesma coisa com a Bíblia, como um livro, como todos os livros. A pergunta era, qual é o tema central da Bíblia como um livro, como uma biblioteca? E então, as respostas eram diferentes. Um erudito como Erasmo de Roterdã, que era representante, digamos assim, da teologia oficial daquela época, na Igreja Católica, ele mais ou menos dizia, a Bíblia é um livro que ensina como viver, é um livro de moral. E então ele provavelmente colocava a carta de Tiago como a carta mais importante. A Bíblia, ela nos ensina como viver. Dá para dizer que isso está totalmente errado? Não, a Bíblia também ensina isso. Mas o que os reformadores fizeram? Eles disseram, a Bíblia é primariamente um livro que exatamente aponta para Jesus. Tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo. Nesse sentido, a Reforma colocou a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Romanos no centro. E por isso, se esta mensagem, a mensagem da salvação, se esta fica clara, então entendeu-se qual é o argumento ou o tema. Nem tudo fica igualmente claro na Bíblia. Eu preciso dizer isso também, né? Nós apostamos e confessamos que a Bíblia é um livro claro. Nós nunca admitimos, e eu nunca me permito que alguém diga, a Bíblia tem passagens obscuras. Não tem. Ela tem passagens menos claras do que outras. Não porque haja um problema no texto bíblico, mas porque nós não o entendemos. Nós não temos, às vezes, os recursos, ou nós estamos afastados no tempo para entender perfeitamente o que lá está escrito. Mas, felizmente, temos um número suficiente de textos claros que podem nos guiar para entender os textos que são
menos claros para a maioria ou para as pessoas. Então, dica de interpretação número 1. O Espírito Santo ilumina, como diz em 1 aos Coríntios 2,14, mas isso não dispensa nossa leitura e reflexão. É óbvio. Tá? Eu sou iluminado pelo Espírito Santo à medida que eu leio o texto. Tem essa passagem de 2 Timóteo 2,7, onde o apóstolo escreve: pense bem no que acabo de dizer. É um convite à reflexão. Então, isso faz parte. Não há nada de errado em ler e refletir, meditar, ler de novo, perguntar o que significa isso que está escrito. A própria Escritura, a própria Bíblia, nos incentiva a pensarmos a respeito disso. Só um pequeno parêntese: não existe na Bíblia nenhuma passagem, nenhum texto dizendo assim, leia a Bíblia. A Bíblia não manda ler a Bíblia. Por que não? Porque, pelo simples fato de que a Bíblia não estava disponível para todas as pessoas, para elas poderem ler. A Bíblia fala em meditar. E o que é meditar? Para meditar, você não precisa necessariamente ler, porque o meditar é você traz para a memória e reflete a respeito. Mas se você pode fazer, e hoje nós temos esse privilégio de termos a Escritura no nosso celular, né, acompanhando-nos o tempo todo, de uma forma bem conveniente, compacta, fica muito mais fácil. Mas para meditar, a princípio, não precisa ler o texto, precisamos apenas recuperá-lo de memória. Por que é necessário interpretar a Bíblia ou ler com cuidado, pensando e refletindo? Porque nós temos uma distância em relação à Bíblia. E essa distância é uma distância linguística, ela é geográfica e ela é histórica e cultural. Deixa eu ver se eu consigo destrinchar isso um pouco. Distância linguística. A Bíblia não foi escrita em português. Isso acho que todos nós temos plena convicção, não é convicção, nós temos isso claro diante dos nossos olhos. Ela não foi escrita em português. Tá? O português, na verdade, é uma língua a partir de 1300, mais ou menos. Antes do ano 1300 depois de Cristo, nem havia língua portuguesa. Então, a nossa língua é relativamente recente. Como é que a Bíblia poderia ter sido escrita em português se a nossa língua é tão recente? Inglês, muita gente pensa, a Bíblia foi escrita em inglês. Também não foi. Então, a gente sabe, hebraico, aramaico e grego. Então, o fato de nós não termos uma Bíblia escrita originalmente em português faz com que a gente sempre tenha que ler a Bíblia em tradução. Então, o fato de pessoas, e nas igrejas de modo geral, se dar preferência a traduções mais antigas, traduções ditas literais, palavra por palavra, muitas vezes atrapalha ou não torna esse processo um processo fácil. Ele poderia ser mais fácil. A Bíblia é difícil para muitas pessoas, não porque é Bíblia. O fato de ser Bíblia em si já é uma mensagem, né? Dizer, o Evangelho é loucura, é escândalo. Mas para muitas pessoas ele é também inacessível porque não conseguem entender a linguagem. A dificuldade não está com a Bíblia, está com a linguagem da Bíblia, porque o português é arcaico, é um português antigo. Então, existe essa distância linguística. Se o hebraico e o grego nos são estranhos, às vezes a tradução também é estranha, ela não facilita a nossa vida. Distância geográfica. O mundo bíblico fica longe daqui, lá no Oriente. Nós estamos no mundo ocidental. A Bíblia é um livro oriental.
Ok, parte dela foi escrita também em porções da Europa, mas a matriz está toda ela no Oriente, na terra de Israel. Para eles, o mundo era muito menor. Para nós hoje o mundo é o mundo como ele é. Eles não tinham noção. Quando eu estive uma vez na Espanha, quando nós estivemos na Espanha, de repente um colega disse assim: colegas, nós estamos nos confins da terra. Para o apóstolo Paulo, ele queria ir para a Espanha, e para ele ir à Espanha era ir para a parte final do mundo. Era ali que terminava o mundo, não tinha nada além, era um oceano. Eles não sabiam que nós, ou que, enfim, a nossa terra que existia. Então era um mundo menor, é um mundo diferente, o mundo oriental. Existem diferenças entre orientais e ocidentais. Uma das diferenças é, por exemplo, sempre os antropólogos chamam a atenção para isso, a diferença entre vergonha e culpa. Há muitas referências à vergonha na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Sim, mas por que alguém iria se envergonhar? Por que isso é um problema? Para nós talvez não seja, mas para um homem oriental, ter vergonha, ser envergonhado, humilhado em público, é uma coisa muito mais séria do que no nosso contexto. Nós vivemos num país onde ninguém tem vergonha de nada. Quer dizer, hoje eu sou expulso do parlamento, semana que vem eu saio pela porta dos fundos, entro pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Não há vergonha. No Oriente, se alguém é envergonhado, ele não pode mais aparecer em público. Então, quando a Bíblia fala de vergonha e de orgulho é o contrário. Quando você não tem vergonha, você tem orgulho de vocês. Então, isso soa diferente naquele contexto do que soa para nós. Então, vivemos num mundo que é diferente do nosso, do mundo bíblico. Existe também uma distância histórica e cultural. Claro, a história da Bíblia aconteceu faz muito tempo. E é um mundo onde que é diferente do mundo de hoje, cada vez mais diferente. Nós somos hoje um mundo que está, eu não sei bem exatamente a proporção, mas seguramente 70% da população mundial hoje vive em cidades. Somos cada vez mais uma população urbana. A Bíblia tem um contexto agrícola e pastoril. Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo: é muito difícil falar alguns temas bíblicos ou explicar a Bíblia para as crianças de hoje, que parece que algumas delas até acham que leite dá em caixinha. Então essa é a dificuldade. Quer dizer, nunca viram nada. Quem se criou no campo está com vantagem. Quem já viu como se lida com animais está no lucro. Mas quem nunca viu isso acontecer, e a Bíblia está o tempo todo falando de plantação, de colheita, são animais, são ovelhas. Esse é um mundo que cada vez é mais estranho. Por isso, leitura da Bíblia é um exercício transcultural. Você precisa se imaginar, não só numa outra época, mas numa situação diferente, que é uma situação de campo e de lavoura. Dica número 2. Leve em conta os diferentes gêneros literários da Bíblia. Nem tudo na Bíblia está escrito do mesmo jeito, ainda bem. E a interpretação passa pela correta identificação do gênero. O que é um gênero? Gênero é uma forma fixa de falar ou escrever que é usada sempre de novo. E ela pode ter características culturais próprias. Formas literárias, gêneros literários. Quem nunca leu a Bíblia, às vezes pode ter aquela impressão de que ela é uma coleção de leis. Então, se alguém começa a ler Levítico,
ou lê Levítico, diz, mas isso tudo é uma lei atrás da outra. Parece um código penal, ou parece a Constituição brasileira. Então fica aquela impressão, é um livro chato, porque tudo é lei. Não, tem leis na Bíblia, mas a Bíblia tem uma variedade, isso faz com que ela seja tão fascinante. Tem variedades de estilos, de tipos de literatura. Nem tudo é escrito do mesmo jeito. Muito bem, vamos ver se eu consigo esmiuçar isso um pouco mais. Quais são alguns dos gêneros? Nós temos, por exemplo, narrativas, histórias. A Bíblia não tem uma palavra para história, porque basicamente ela é história. Ela é uma narração do que aconteceu. 70% da Bíblia, com certeza, é narrativa. Temos todos os livros históricos do Antigo Testamento, os Evangelhos, Atos. Existem narrativas nas cartas. Paulo, lá em Romanos 4, ele conta a história de Abraão. Então, os personagens bíblicos, as histórias bíblicas, aparecem até em textos ou livros onde a gente não esperaria encontrar. Existem leis na Bíblia, é claro que tem leis na Bíblia, começando com o Decálogo, os 10 Mandamentos. Existe poesia na Bíblia, e isso muita gente não leva em conta. Muita gente não acredita que exista poesia na Bíblia. E, meus irmãos, poesia não pode ser lida como se lê uma história. Poesia é um gênero literário diferente. Eu vou depois, no próximo slide, falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro vou listar os outros gêneros mais comuns na Bíblia. Existem textos proféticos, eis que vem dias, diz o Senhor, projeção para o futuro. Existem parábolas. As parábolas sempre têm um segundo, não é aquilo que está escrito, ela significa outra coisa. Então, o semeador saiu a semear, não é uma lição de agricultura sobre como se semeia um campo, mas é algo sobre o reino de Deus, e a semente é a palavra, como a gente sabe. Temos cartas. O apóstolo Paulo é alguém que só nos deixou cartas. Quer dizer, ele é o apóstolo escritor de cartas no Novo Testamento. Então, esses são alguns dos gêneros literários que temos. Quero explicar um pouquinho a questão da poesia, porque isso é uma coisa um pouco estranha para muitos leitores e estudiosos da Bíblia. Como eu disse, muita gente não acredita que exista poesia na Bíblia. Existe sim, e muito. E a gente tem que ler a poesia como poesia, não pode ler ao pé da letra. Existe poesia nos Salmos. Existe também muita poesia nos profetas. Para mim, o maior poeta bíblico, bom, vocês vão dizer Davi, sim, mas, ok. Mas a gente, olhando assim, daquele que escreveu um texto contínuo e mais longo, o maior poeta bíblico é o profeta Isaías. Isaías tem passagens muito bonitas, mas são passagens poéticas. Significa que não é verdade? Não, não é isso. Só que a verdade é ensinada de uma maneira diferente. Não com um discurso literal, mas com figuras, com imagens. Qual é o detalhe da poesia bíblica? No Novo Testamento praticamente não existe poesia. A poesia está mais no Antigo ou Velho Testamento. Ela tem uma característica principal, que é muito importante a gente saber ou conhecer. Ela trabalha com repetição ou rima de ideias. Significa que se costuma dizer tudo 2 vezes. O livro de Jó, só para falar de um outro livro bíblico, o livro de Jó poderia ser a metade do tamanho, se ele não fosse poesia. Porque no livro de Jó, tudo é dito 2 vezes, sempre com um eco, uma repetição. E olhem só esse texto tão conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
luz para os meus caminhos. São duas coisas? Não, é a mesma coisa dita duas vezes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A luz repete lâmpada e os meus pés, os meus caminhos. Então, se alguém pregar sobre esse texto e disser que nas duas partes se diz coisas absolutamente diferentes, está errado. Por quê? Porque ele está repetindo, está dizendo duas vezes. Por que ele está dizendo duas vezes? Não basta uma. É que assim se faz poesia no mundo bíblico. Então, é importante identificar os textos poéticos. Em certas Bíblias, nem em todas, mas hoje a tendência é de fazer isso cada vez mais, os trechos poéticos aparecem impressos como trechos poéticos. Ou seja, as linhas não são cheias, são linhas umas mais curtas e outras mais longas, para mostrar que é texto poético. Vamos avante. Dica número 3, olho no texto. Eu gosto de resumir como é que se lê Bíblia. Tem dois princípios muito simples: olho no texto e olho no contexto. Ou seja, leia com cuidado o texto e olhe onde é que o texto está. É tão simples quanto isso, mas é tão fácil desrespeitar esses princípios. Muita gente não lê o texto com cuidado. Então, interpretar é, antes de tudo, entender palavras, frases, parágrafos. E aí, de novo, o melhor jeito de ler Bíblia é ler trechos maiores, é mais seguro. Até porque, como eu disse ontem, a Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Ela foi escrita como qualquer outro texto é escrito, em blocos de texto. Por isso, hoje, a tendência das Bíblias é fugir desse esquema, versículo por versículo, e colocar o texto sempre em parágrafos. As pessoas protestam, reclamam: eu não consigo mais achar o versículo 15 porque ele está no meio da linha. Mas é para você ler um parágrafo todo, e não um versículo isolado, porque um versículo isolado facilmente perde o seu contexto, e aí você faz uma leitura que é descontextualizada, contrário àquilo que o texto quer dizer. E ler, então, é um desafio. Ninguém pode dar a impressão, ou seria ingênuo dizer: gente, ler é uma coisa fácil. Ler não é fácil. Escutar alguém falando não é fácil. Se eu pensasse que só eu estou tendo dificuldade nesse momento ao falar aqui, seria ingênuo. Vocês estão tendo muito mais trabalho e dificuldade de me acompanhar do que eu aqui de falar. Para mim, falar aqui agora é fácil. Para vocês escutar e processar isso é um trabalho enorme. Até porque nunca me ouviram falar antes, ao menos não mais do que 3 dias. Estou no 2º dia aqui. Então, ler é um processo difícil. Pesquisas indicam que de 100 pessoas, apenas 32 entendem o que estão lendo, especialmente textos mais longos. Existem pesquisas feitas em faculdades, com gente que está na faculdade. Eles dão um texto assim, 3 páginas, leia o texto e depois o professor pergunta: me explica o que você acabou de ler. O pessoal fica assim: pois é, eu acho que é uma coisa a respeito. Quer dizer, é difícil reproduzir o que você leu, especialmente textos mais longos. Isso gente que está na faculdade. Não é fácil. Quer dizer, requer um esforço. Então, quando o texto é difícil, ou escrito numa linguagem difícil de entender, mais ainda. Eu vou falar disso mais no final, mas o recurso de várias traduções é sempre o que a gente aconselha. Não dizer: não, eu só leio essa tradução. Não, eu vou ler a tradução que eu sempre li. Eu não vou abrir mão da minha tradução favorita, daquela que eu conheço muito bem, que eu memorizei, mas eu não vou ser radical a ponto de dizer: não posso consultar nenhuma outra. Eu sempre leio o mesmo texto, só que em traduções diferentes, e isso ajuda a gente a focalizar o texto e ver o que ele significa. Dica número 3.
o sentido histórico, gramatical ou natural do texto. O que as palavras significam naturalmente, no contexto em que foram escritas. Não faça o texto dizer o que ele não diz. Isso se chama de leitura alegórica, que é um atalho perigoso, porque antes de ler eu já sei o que o texto significa. Eu nem precisei ler até o final, já começo a explicar. Não, leia com cuidado até o final. E o que o texto diz de forma natural. Muita gente não acredita que a Bíblia tenha palavras tão simples, ou coisas que a gente poderia dizer, é só isso, mas tão simples assim. Não deveria ser mais profundo? Não, não é. Em muitos momentos a Bíblia tem coisas bem simples. E outros momentos tem passagens que são extremamente profundas, que faz com que a gente cante como cantamos aqui, quem conhece a mente de Deus. Quer dizer, tudo isso é verdade. Eu acho que foi o Lutero que disse uma vez, ou escreveu, que na Bíblia tem coisas assim tão simples que uma ovelha, como se fosse uma água mais rasa, onde uma ovelha pode passar tranquilamente. E tem poços ou lugares tão profundos onde animais bem maiores podem mergulhar. Então, ela tem trechos mais simples e trechos mais complexos. Aqueles que são simples, a gente não deve tornar complexos. A gente deve deixar os textos do jeito que eles estão. Algumas palavras, ou o que por vezes se esquece quando se lê texto bíblico, é que as palavras podem ter significados diferentes. Mas normalmente é um só significado por contexto. E a gente não pode importar ou colocar para dentro de um texto todos os significados que estão no dicionário. Isso é muito comum de fazer. O pessoal eles fazem o que com nenhum texto se faz, o pessoal faz com a Bíblia. Aparece a palavra lei, então tudo que me dá na telha, ou tudo que eu lembro que poderia ser lei, eu aplico naquele texto. Não, preciso perguntar, qual o significado de lei nesse texto? Há momentos em que lei na Bíblia significa o que Deus exige. Mas há momentos, como por exemplo, quando traduz Torá ou Torá, como no Salmo 119, lei é a palavra de Deus, toda a sua revelação. Também a graça, o amor de Deus, e não só o que Deus exige. Então eu preciso ver o que a palavra significa em cada contexto. Então lei não significa o mesmo em todos os lugares, e justo também não. Né? Quando os provérbios falam da pessoa justa, é a pessoa correta. Mas quando diz o justo viverá por fé, aí é a pessoa que é aceita por Deus, que é justificada. Ela vai viver uma vida correta? Vai, mas ali justo significa coisas diferentes. É o mesmo termo, mas dependendo do livro e do que se está dizendo, significa coisas diferentes. O mesmo com obras em Paulo e obras em Tiago. Essa é uma discussão antiga, porque Paulo diz que somos justificados independentemente das obras da lei, e Tiago diz que a fé sem obras é morta e que somos justificados também por obras. Como assim? Eles usam o mesmo termo, em grego erga, obras, mas são obras num sentido diferente. Não é, por isso a Bíblia na linguagem de hoje traduz em Tiago a fé sem ações. A fé que não se expressa concretamente é uma fé morta, porque ele combate aquela noção de que fé é simplesmente um conhecimento de coisas. Deus existe. Aí Tiago diz, isso o diabo também sabe e treme. Então isso em si não salva, porque é uma fé simplesmente intelectual. Ela precisa se transformar em ação, ela precisa se expressar em ações. E isso Paulo também diz. Ele ele sabe que a fé é ativa em amor, ela se expressa em amor. Então não há contradição entre Paulo e Tiago, mas a gente tem que entender que eles usam a mesma palavra, só que com significados diferentes, até porque são escritores bíblicos diferentes. Vamos lá, eu preciso chegar no 10, né? Eu estou no 4, vamos acelerar um pouco.
Dica número 4. De tanto enxergar árvores, não se esqueça de olhar para a floresta. Isso significa, às vezes a gente se perde nos detalhes, e como as pessoas gostam de falar sobre palavras bíblicas, estudo de palavras. Não, ninguém escreveu palavras bíblicas. A Bíblia foi escrita como Bíblia. É preciso ler sempre textos completos. Olhar para a floresta, olhar para a mata e não só para árvores isoladas. Então, vá das partes para o todo. Não tem como olhar um parágrafo inteiro assim, ó. Eu li o parágrafo. Não, nós não conseguimos escanear. Infelizmente não, ou felizmente não. Dizemos, eu peguei todo o parágrafo de uma vez só. Não, eu tenho que ir palavra por palavra. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, cada palavra por palavra. Mas quando eu cheguei no final, eu tenho que voltar e olhar o todo e depois voltar e olhar as partes. O todo é mais do que a soma das partes. O pessoal que acompanha esporte sabe que um time de futebol é mais do que 11 atletas em campo. É muito fácil colocar 11 atletas em campo. Mas fazer com que aquilo seja um time de futebol que consiga jogar é outra história. Então, assim também, 11 palavras não formam um texto. São 11 palavras trabalhando em conjunto como uma equipe só que fazem um texto. Eu gosto de dizer que isso se chama versiculite. Versiculite é essa doença de sempre repartir tudo em versículos. Ou então, pior ainda, pedacite, só pedacinhos de textos. Não, vamos nos dar ao trabalho e ao tempo de ler trechos mais longos da Bíblia, mesmo que depois a gente destaque um texto mais curto, um texto menor. Vamos ao 5, contexto. Essa figura aqui é fantástica, né? Porque é a imagem de um quebra-cabeças, ou que você monta, com peças. Quem já fez esse trabalho uma vez, ou já montou um quebra-cabeças assim, sabe que às vezes a gente quer colocar uma peça em algum lugar, mas ela não cabe ali. Ela tem um só lugar. E esse é o seu lugar. E ela precisa estar ali, porque senão o quadro não se completa. Então isso é bem quer dizer, cada texto bíblico tem a sua localização. E eu preciso levar isso em conta. O olho no contexto. Tem vários contextos na Bíblia, e isso aqui também podia nos levar longe, mas existe um contexto linguístico. A gente precisa perguntar como essas palavras são usadas na Bíblia. E não é necessariamente o que a gente entende pela palavra. Por isso, o dicionário Aurélio nem sempre é bom amigo de quem lê a Bíblia. Porque o dicionário Aurélio, ou qualquer outro dicionário da língua portuguesa, ele vai dizer o que a palavra significa para nós hoje em português. Mas não diz necessariamente o que a palavra significava no tempo de Almeida, 300 anos atrás, muito menos o que a palavra significa no contexto bíblico. Então nós hoje, quando vemos a palavra alma, por exemplo, nós pensamos muito numa distinção de corpo e alma, que é mais grega do que bíblica, né? A alma na Bíblia tem vários significados. Às vezes pode até designar um animal. Um animal pode ser descrito como nefesh. Mas alma pode ser uma pessoa. A alma que pecar, essa morrerá. O que significa isso? A alma que pecar. É só minha alma que peca. O corpo... Não é disso que está falando. É linguagem bíblica. Por isso, algumas traduções já colocam a pessoa que pecar, essa morrerá. Isso, naquele contexto de Ezequiel, significa o pai não vai pagar pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Cada um será responsabilizado pelos seus atos. Esse é o ponto. Então não é que a alma só peca e o corpo... Não tem nada a ver, nós temos que entender alma no sentido bíblico. Tem o contexto comunicacional, esse eu vou falar um pouquinho mais no slide seguinte, que é onde as pessoas estão conversando.
E quando a gente conversa, ou tem um diálogo, ou uma correspondência que está andando, a gente pode subentender um monte de coisas. Tem o contexto histórico, geográfico, que época isso aconteceu, onde. Tem o contexto literário, o que vem antes especialmente, e também o que vem depois, bíblico e teológico. Bom, aí a coisa se expande, se amplia, se torna de certa forma mais complexo ainda. A Bíblia se explica sozinha, mas para você fazer isso, você precisa conhecer a Bíblia. Quem é o melhor intérprete da Bíblia? Quem conhece a Bíblia a fundo. Como é que se conhece a Bíblia a fundo? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, relacionando uma parte com a outra. Para isso existem essas referências cruzadas, as letrinhas que apontam para outros textos. Aliás, as nossas Bíblias, especialmente a Bíblia de Almeida, ela tem muito pouco disso. Muito pouca ajuda em termos de apontar para outros lugares. Na revisão da atualizada que estamos fazendo, uma das coisas que procuramos fazer, e de fato estamos fazendo, é aumentar o número de referências cruzadas, para ajudar o leitor da Bíblia a ver onde mais a Bíblia trata do mesmo assunto, para a gente poder ver um quadro mais amplo. Contexto de comunicação. Quero só ilustrar isso rapidinho. A comunicação humana, quando nós nos comunicamos, nós tendemos a fazer isso de forma abreviada. Nós só dizemos o que é necessário. Isso tem na Bíblia também. Ainda bem que não precisamos dizer tudo sempre de novo. Tipo assim, você chegou ontem? Eu não preciso responder, sim, eu cheguei ontem. Eu posso simplesmente dizer sim. O que significa esse meu sim? Se eu dissesse um sim isolado, não significaria nada. Mas quando alguém me perguntou, você chegou ontem? E eu respondo sim, a resposta é completa. Não preciso dizer outra coisa. Os professores de português sempre pedem frases completas, né? Eles reclamam, né? Você não dá uma resposta completa. Né? Qual é a capital do Brasil? Brasília. Não, isso não serve como resposta. Tem que dizer, a capital do Brasil é Brasília. Né? Então, os professores de português puxam a orelha dos meninos quando não escrevem frases completas. Mas precisa repetir? Não precisa. Porque ficou implícito, ficou no ar, a partir da pergunta, que, se eu digo Brasília, é a resposta àquela pergunta. Então, tem coisas que ficam no ar, que estão no contexto de comunicação, que não precisam ser ditas para quem está participando da conversa ou mora no lugar. Mas como nós não moramos no mundo da Bíblia, nós temos mais dificuldade. E aí, às vezes, ou em muitas vezes, em muitos momentos, traduções, especialmente traduções mais modernas, ajudam o leitor. Eu tenho 2 exemplos aqui, Jordão e Ásia. Tem uns 10, 12 lugares na Bíblia onde Jordão é identificado como rio. Mas no mais, nunca se diz quem é o Jordão, porque todo mundo sabia que era um rio. Numa terra onde tem um rio só, precisa dizer que é um rio? Não. Jordão só é um rio. Mas para nós, especialmente para quem nunca leu a Bíblia, Jordão poderia ser o nome de uma pessoa, podia ser o vizinho do outro lado da rua. Então, às vezes é preciso dizer, Jesus foi ao Rio Jordão, e não só ao Jordão. Jesus foi até o Jordão. Como assim? Quem é esse Jordão? É o Rio Jordão. Então, eles não precisavam dizer que era um rio porque sabiam. O nosso leitor brasileiro, que sabe que tem milhares de rios no Brasil, né? Ele não sabe necessariamente que o Jordão é um rio. A Ásia, Ásia. Então, Paulo foi para a Ásia. Aí o pessoal começa a perguntar, será que ele foi para... Onde é que era essa Ásia? Era o Paquistão? Era a Índia? O que era? Então, a Ásia, no tempo do Novo Testamento, não é o continente da Ásia,
mas é uma província onde ficava a cidade de Éfeso. Então, para o leitor não pensar coisa errada, muitas traduções hoje, como por exemplo a Bíblia na linguagem de hoje, a Nova Almeida atualizada, vão sempre dizer para a província da Ásia, para ninguém pensar que Paulo foi para o Paquistão, ou para o Nepal, ou sei lá para onde, né? Foi meditar lá no Oriente. Não, não foi. Ele ficou ali mesmo, na região de Éfeso. Tá? Então, esse é contexto de comunicação. Vamos em frente. Considere linguagem figurada, que faz parte da poesia. Na Bíblia aparece muita comparação, símiles. É como isso. Né? Esse texto de Amós é fantástico. Ai de vocês que querem o dia do Senhor. Vai ser um dia de trevas e não de luz. Vai ser como um homem que está fugindo do leão, né? Tipo aquela história, se ficar o bicho pega, se correr, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Foge do leão, vem ao encontro dele um urso. É como? Não é que vai ter um leão e um urso naquele dia, mas ele usa uma comparação para a gente imaginar. Você foge de um animal, encontra o outro. Aí você diz, tem uma cabana ali, tem uma casa ali onde eu posso entrar. E aí você vai, finalmente cheguei. Encostou a mão na parede, nhac, tinha uma cobra. Ou seja, não vai ter escape. Essa é a imagem que o Amós usa para descrever o dia do Senhor que todo mundo queria. Diz, esse vai ser o dia da nossa glória. Não, vai ser o dia do juízo. Então são símiles, são comparações. Existem metáforas. Vocês são o sal da terra. Bom, como é que é? Nós somos um pozinho branco dentro de um pote? É isso que Jesus está dizendo? Não, ele não está querendo dizer que nós somos aquele pozinho branco. Sal da terra não tem o significado literal de sal. Agora, o que significa? Bom, para nós sal é dar tempero, dar gosto. Para eles o sal era também refrigerador ou preservador de alimentos. Sal era coisa cara. Tem várias possibilidades. Daí vem o salário. As pessoas eram pagas com sal. Já imaginou? Quantos sacos de sal você ganha no fim do mês para receber o seu salário? Mas era uma preciosidade. Então, de repente, Jesus está querendo dizer, vocês são o sal da terra, vocês são a coisa mais preciosa na terra. Vocês são aqueles que preservam o mundo. Vocês são aqueles que dão tempero ao mundo. Jesus não explicou. Aí a coisa está um pouco mais aberta. Metonímia é dar um outro nome, um nome diferente. Né? Então, por exemplo, 2 Coríntios 3,15, quando Moisés é lido. Agora, como é que a gente lê Moisés? Ele tem alguma coisa escrita nas costas? Ele está cheio de tatuagens para a gente ler Moisés? Não, claro que não está falando que ler Moisés não é ler a pessoa, mas ler Moisés é ler os textos que Moisés escreveu. Então, é uma maneira diferente de falar dos livros, dizendo que é Moisés, para não precisar dizer, os livros de Moisés. Não, é uma forma mais resumida. Sinédo, que é a parte pelo todo. E tem muito disso na Bíblia. Ela dá um exemplo, tipo assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só o pão. Não precisamos mais do que isso. E não vamos beber nada. Café não, água não, né? E para a lemoada, né? E a chimia para passar no pão não entra, né? Como é que é isso, né? Que é isso? Jesus diz, ele ensina usando uma parte pelo todo. O pão é tudo aquilo que a gente precisa para a vida. Então é uma parte pelo todo. Não podemos dizer, ele disse, só peçam o pão. O resto não. Não, claro, é só uma parte que representa o todo que a gente precisa. Cuidado com o literalismo. Né? Exemplificando com uma leitura ao pé da letra do Cântico dos Cânticos. Né? Tem acho que é um pastor, Jaziel, acho que é o nome dele, Jaziel Botelho, ele fez essa adaptação da Mona Lisa, né, o quadro do Leonardo da Vinci, colocando alguns detalhes do Cântico dos Cânticos. Uma linda mulher.
É um padrão de beleza oriental de novo. Nós ficamos olhando assim, isso é beleza? Não, acho que não. O teu pescoço como uma torre, será que isso é bonito? Para eles era a melhor maneira de expressar como você é bela, minha querida. Mas para nós, né? A tua face como uma romã, mas eu nem sei o que é uma romã, nunca vi na vida. Quer dizer, nós temos essa dificuldade de estarmos num outro mundo, num outro padrão de beleza. Né? Os teus cabelos como um rebanho de cabras. Um rebanho de cabras, mas isso deve cheirar mal, né? Não é isso? Quer dizer, é um outro padrão. E a gente precisa respeitar o texto como ele está, mas entender que é uma comparação, é uma maneira de falar que para eles, naquela época, era muito significativo. Para nós também é, mas a gente tem que fazer a transição cultural. Dica número 7. Leia de trás para frente. Ou seja, começando com o Novo Testamento. Por favor, acho que essa é uma dica muito importante. Leia, não quero ler a Bíblia, não entregue simplesmente a Bíblia, leia a Bíblia. Comece em Gênesis, tudo bem, pode até começar, mas diga, logo, vá para o Novo Testamento. Comece com o Evangelho de João, leia os outros evangelhos, leia o livro de Atos, depois você vai lá e lê o livro de Êxodo, ou seja, vá salteando. Mas comece com o Novo Testamento. O Novo Testamento é a luz, é a lamparina, ou é a lâmpada que nos leva e nos guia por toda a Bíblia. Não se pode ler o Antigo sem levar em conta o Novo Testamento. Esse é um grande desafio para todos os leitores da Bíblia, para as igrejas. Há um risco muito grande, a gente percebe isso de modo geral no contexto das igrejas no Brasil, de viver no tempo do Antigo Testamento. Tem gente que não chegou no Novo Testamento ainda, e isso é complicado. Eu gosto de usar a metáfora, a imagem de que o Antigo Testamento precisa passar pelo túnel do Novo Testamento. Você não pode trazer um texto do Antigo Testamento de helicóptero por cima do morro e largá-lo no nosso tempo hoje. Ele precisa vir pelo chão, passando pelo Novo Testamento. Então, quando o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, eu preciso... Quem é esse Senhor? O Novo Testamento nos ensina que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Os grandes feitos de Deus. Sim, ele tirou o povo do Egito. Sim, mas essa história continua. Os grandes feitos de Deus de que falam os Salmos, eles incluem hoje o que Jesus fez, a sua obra, a sua cruz, a sua ressurreição. Tudo isso faz parte. Então, a Bíblia é revelação progressiva. E a palavra final é a palavra no seu Filho, no final, como dizem Hebreus. Então, ler de trás para frente ou então de dentro para fora. Isso é importante. Eu tenho um pequeno quadro aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é o seguinte: existem 3 maneiras de ver o Antigo Testamento. Alguém disse uma vez o seguinte: a teologia da igreja, o ensino da igreja depende da seguinte decisão: o que vamos fazer com o Antigo Testamento? Uma delas é simplesmente dizer, esqueça esse livro, vamos ignorá-lo, vamos ficar só com o Novo. Esse Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, nós não queremos lidar com esse Deus, vamos ficar com o Deus de amor. Mas Deus é Deus de ira e Deus de amor, o mesmo Deus. Nós não podemos abrir mão disso, não tem como descartar o Antigo Testamento. Mas aí existem 2 outras opções. Uma delas é simplesmente ignorar que existe um novo com o Novo Testamento e colocar tudo em pé de igualdade. E aí se diz, mas está na Bíblia, claro que está na Bíblia. Mas
só porque está na Bíblia não significa, nós já ouvimos isso aqui, que está em vigor. Por que nós não guardamos o sábado? Existe, Deus disse, guarda o sábado. Bom, nós dizemos, existe um Novo Testamento que diz que em Cristo estamos livres de toda a lei. E nós adoramos a Deus a vida toda. Então, esse aspecto, quer dizer, agora se você não leva isso em conta, não, está escrito na Bíblia. Por isso, do meu ponto de vista ao menos, é preciso levar em conta que existe continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Não são dois deuses diferentes, é o mesmo Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Né? Muita gente diz assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas se você ler com cuidado o Antigo Testamento, vai ver que belas mensagens do amor de Deus e quanta manifestação da ira de Deus no Novo Testamento. Naquele texto lá, tem um texto em Apocalipse que diz que o sangue vai estar até a altura dos freios dos cavalos numa extensão de 300 quilômetros. Uou! Quanto sangue! Que sangueira, né? Mas isso é muita ira. Está no Novo Testamento. Então a gente não pode fazer essa distinção, assim dizer, um testamento é uma coisa, outra. Há uma continuidade. Mas existe também novidade no Novo Testamento. Então nós lemos o Antigo Testamento, mas levamos em conta que existe novidade no Novo Testamento. E esse ponto é muito importante. Rapidinho, dica número 8. Aplica o texto à vida. Tem uma famosa frase de Johann Bengel, ele disse assim, aplica-te totalmente ao texto, aplica o texto totalmente a ti. O que significa aplicar-se ao texto? Entregue-se a ele. Diz, eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. É que nem Jacó lutando no val de Jaboque. Vamos ter que lutar. Enquanto não me abençoares, não te solto. Mas depois aplica o texto a ti. Um outro autor, Clark Pinnock, ele disse assim, busca em primeiro lugar o sentido original do texto e todas essas relevantes aplicações te serão acrescentadas. Muita gente lê a Bíblia assim com preocupação, como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou pregar? O que isso significa para hoje? Antes de fazer isso, leia com cuidado o texto, reflita sobre o texto, medite, ore, fique pensando. Aos poucos, à medida que você vai relendo, diz, isso tem a seguinte aplicação. Isso significa para hoje o seguinte. Aplicado, ou se Isaías viesse e falasse para nós hoje, o que ele diria? Como é que ele se expressaria? Então, à medida que vamos lendo, as aplicações aparecem. Aplicação ao mundo de hoje ou recontextualização. Acho que tem uma pequena imagem ali. O mundo da Bíblia, o mundo de hoje. Não significa que nós não podemos atualizar a Bíblia. A Bíblia não pode ser atualizada na tradução. Então, na Bíblia, por exemplo, não existe luz elétrica. Esse é um problema com a palavra lâmpada. A gente fala em lâmpada hoje, queimou uma lâmpada. Mas lâmpada na Bíblia é basicamente uma lamparina, com um paviozinho, queimando um azeite, fazendo um pouquinho a luz. É difícil de se imaginar num mundo sem luz elétrica. Mas na Bíblia é assim. Então o mundo da Bíblia é diferente. Então, quando a gente usa a palavra lâmpada, todo mundo pensa que é um rio de luz. Não, é uma lamparina. Então, o mundo da Bíblia precisa ficar dessa forma. No mundo da Bíblia não existem hotéis. Se vocês encontrarem em alguma Bíblia a palavra hotel, eles atualizaram a Bíblia. Na Bíblia havia lugares onde as pessoas passavam a noite, deixavam a sua bagagem, dormiam, mas hotel, no sentido como nós temos hoje, não existia.
Havia lugares onde as caravanas, havia hospedarias, esse tipo de coisa, mas não hotel. Isso é modernizar a Bíblia. Nos tempos bíblicos não havia sacada, prédio com sacada. Por isso alguém dizer, é melhor morar na sacada do que com uma outra pessoa na mesma casa, vivendo, brigando o tempo todo, com uma mulher briguenta, como diz o texto. É modernizar a Bíblia. Então, por isso, o texto lá diz, é melhor morar no canto do eirado, que literalmente é no canto do telhado. As casas tinham uma laje em cima e as pessoas passavam o fim da tarde, ou enfim, passavam horas ali no eirado, no terraço. Mas não era uma sacada, sacada no sentido de alguma coisa avançada da janela para fora. Eles não tinham essa tecnologia ou a maneira de fazer isso. Então a Bíblia precisa ficar no seu mundo, mas a aplicação precisa ser para o homem de hoje. Nós precisamos, traduzido para os nossos dias, significa. Por isso se prega na igreja. Qual é a função da pregação? É dizer, gente, está escrito o seguinte, essa é a palavra de Deus. Para os nossos dias, significa isso. Então, isso é o que faz a pregação. A tradução bíblica não pode fazer isso. Número 9, é importante, voltando ao ponto inicial, verifique se é um não ou um sim. Se é a ira de Deus ou o amor de Deus. É lei de Deus ou é graça? É uma palavra que exige ou uma palavra que dá? É uma palavra que acusa ou consola? E alguém às vezes diz assim, a Bíblia não se contradiz, mas ela tem palavras bem opostas. Ela tem um momento que ela diz assim, quem cumprir tudo isso aqui viverá. E depois ele diz no Novo Testamento, o justo viverá por fé. De graça. Custa alguma coisa? Não. Posso fazer alguma coisa? Não. Essa é a palavra final de Deus. Essa precisa sobrepor as outras. A outra. Deus revogou a sua primeira palavra com uma segunda palavra, que é a palavra do Evangelho, a palavra da graça. Então, qual é a palavra final? Por isso a gente precisa perguntar, qual é o argumento ou o tema central da Bíblia? É Tiago ou é Romanos? Tiago ou Gálatas? É a mensagem, é o texto que nos apresenta a pessoa de Jesus. Última dica, teste a sua interpretação. Como é que se faz isso? Teste a sua leitura. Conversando com outros, lendo o que outros escreveram. Se só você viu aquilo, desconfie. Converse com o seu pastor. Pastor, eu li isso dessa forma, será que isso está correto? A Bíblia é um livro para se ler em comunidade. O melhor local para se ler a Bíblia é em conjunto, é grupo de estudo bíblico, é escola bíblica dominical, ler em conjunto, ler em família. Né? Quer dizer, esse seria o momento ideal. Nós somos muito individualistas nesse ponto. Nós protestantes temos esse individualismo. Cada um lê a sua Bíblia por si. Muito bom, mas também há momentos em que lemos em conjunto e nos edificamos mutuamente uns com os outros falando a respeito daquele texto. Use todos os recursos disponíveis. Hoje há muita coisa disponível. São traduções diferentes, bíblias de estudo, atlas bíblico, manual, mapas, tudo isso ajuda a gente a localizar e interpretar o texto. Por fim, último slide, reconheça o privilégio e siga em frente. Tem esse comentarista bíblico, o Frederick Dale Brunner, ele escreveu, quem tem a possibilidade de ser um aluno das Sagradas Escrituras deveria se considerar a pessoa mais feliz do mundo. Quer dizer, nós temos a chance, a oportunidade, o tempo, os recursos para não só ler a Bíblia, mas ser um aluno dela, estudá-la, para dizer assim, eu preciso entender essa palavra e entendê-la como ela quer ser entendida. Eu não vou fazê-la dizer o que ela não diz. Eu vou falar o que ela diz. E vou me colocar sob a autoridade dela.
E sempre perguntar, o que eu estou lendo é exatamente o que está escrito? E, na medida em que eu posso me aprofundar, ler, estudar, meditar, não necessariamente, isso foi bem dito aqui hoje, não necessariamente extensivamente, não há campeonato de leitura da Bíblia. Ler a Bíblia toda é muito bom, ler a Bíblia toda num ano, muito bom também, mas isso não conta pontos. O importante mesmo é ler com compreensão, aprofundar temas, estudar com cuidado, ler e reler, pegar especialmente os livros mais importantes, discutir os temas mais importantes, né? Começar com aquele que é o tema central da Bíblia, né? O Martinho Lutero disse assim, a carta aos Romanos, todo cristão deveria ler o tempo todo, deveria conhecê-la de cor, porque essa é a mensagem central da Bíblia, que ela nos fala do amor de Deus em Cristo, em quem somos aceitos por Deus sem mérito algum da nossa parte, unicamente por sua graça. Essa é a mensagem que está clara, que é o tema central da Bíblia e que ilumina ou lança luz sobre todo o restante da Escritura. Isso então em termos de algumas rápidas 10 dicas de leitura e interpretação da Bíblia. Fico por aqui, o tempo se esgotou também. Obrigado pela atenção.